Olá, seja bem-vindo aí à nossa aula de revisão da disciplina de Teoria Geral do Direito, direcionada especificamente para a realização da prova NP3. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 do livro Teoria Geral do Direito, do professor Norberto Bobbio, que fala da transposição conceitual do direito a partir da norma jurídica até a percepção do conceito de ordenamento jurídico. Em primeiro lugar, nós temos aí as duas partes do livro, Teoria Geral do Direito, apresentadas categoricamente através da parte 1 e parte 2. A parte 1 relativa ao problema das normas jurídicas. Então, a parte 1 do livro, que cuida daqueles elementos essenciais que estruturam ou diferenciam as normas jurídicas das demais normas. O objeto, portanto, é a estrutura elementar das normas e faz uma análise dessa estrutura para separar a norma jurídica das demais normas e revelar como as normas do direito se constituem e se aplicam em relação à realidade jurídica. Essa análise é chamada de nomostática. Por quê? Porque ela observa o funcionamento exclusivo da norma. A norma isolada de um contexto mais amplo. Ou seja, eu vou tentar entender e definir esse elemento, esse objeto, que é a norma jurídica, a partir de suas características essenciais, ou seja, em sua essência. A essência é essa que está isolada de outros fenômenos. Na segunda parte do livro, nós estudamos o ordenamento jurídico. Nós vemos como conceber o sistema de normas positivado e temos aí uma análise das normas dentro de um contexto. Veja, em primeiro lugar, nós tínhamos a norma isolada. Nós temos o estudo da nomostática, a norma isolada, as características essenciais separadas de um contexto, separadas de um fenômeno. Agora nós temos o estudo das características desse locus, desse local, onde as normas funcionam. Então, por isso que eu falo de um contexto. Eu estou colocando as normas em funcionamento. E já que elas estão em funcionamento, elas não estão mais paradas. Agora as normas estão em funcionamento, numa dinâmica. Percebe a diferença entre análise? No primeiro momento eu tenho as características da norma fora de um contexto. E agora, já que as normas estão contextualizadas, eu estou observando as normas em funcionamento, em uma dinâmica. Bom, e por que nós fazemos esta análise? Porque as normas nunca existem sozinhas. Essa afirmação peremptória do professor Norberto Bobbio serve para lhe explicar que as normas são estudadas tendo em vista esse estudo sobre os problemas ligados à própria aplicação do direito, não é? Então, quer dizer, em outras palavras, o conjunto social, que é complexo, obviamente depende de um sistema complexo capaz de fazer funcionar as diversas funções e estruturas previstas na sociedade. Né? Então, a partir dessa ideia de que a sociedade sendo complexa vai exigir soluções complexas, nós temos a noção de que as normas nunca estão isoladas, ou seja, elas estão contextualizadas dentro de um organismo maior e que vai determinar como é que elas devem ser interpretadas e aplicadas efetivamente. Isso para lhe dizer que as normas, obviamente, apresentam relações específicas entre si. Se você parar para pensar, já agora a nível de fechamento do primeiro ano da faculdade, você vai entender que existe uma relação entre as normas do direito constitucional e por exemplo, as normas da Constituição e as normas do direito civil, as normas ditas, né, do ramo didático do direito privado. Existe uma relação entre elas. As normas constitucionais
são hierarquicamente superiores. Ora, isso é uma espécie de relação. É a norma jurídica constitucional se relacionando com a norma jurídica civil e estabelecendo uma posição de superioridade em relação ao segundo caso. Ora, dessa forma, você consegue perceber que existe um contexto entre essas normas, ou seja, existe um pano de fundo onde essas normas funcionam. Então, eu não posso considerar nenhuma norma jurídica isolada, não posso considerá-la como susceptível de uma aplicação isolada. Ela sempre tem que ser aplicada, levando-se em consideração o contexto das normas, que nós chamamos de ordenamento jurídico. Isso revela que o ordenamento jurídico vai ter características próprias, características que o diferenciam das normas. Então, essa pergunta, por que não é possível explicar o direito a partir das características da norma, revela que essa organização complexa tem um conjunto de premissas específicas e, obviamente, que quando eu considero o ordenamento como um todo, até o problema da sanção aparece como um problema também do ordenamento e não da norma, ou seja, onde está a sanção? Está na norma ou está no ordenamento jurídico? Isso é uma questão interessante, porque nós sabemos que existem normas jurídicas sem sanção, ou seja, a norma que não acompanha na sua própria previsão uma sanção. Eu preciso encontrar essa sanção. Onde ela está? Isso porque considera-se que uma norma jurídica que não é acompanhada de sanção é uma norma jurídica imperfeita, ou talvez não fosse uma norma jurídica. E nós não podemos ter, por exemplo, uma incongruência dessa natureza devido ao próprio conceito de que a norma jurídica é imperativa. Se ela é imperativa e não tem sanção, como dizer que o direito é obrigatório? Como dizer que aquela norma é autenticamente jurídica? Então, para tentar solucionar essas questões, criou-se a teoria do ordenamento jurídico. Agora, vamos fazer um retrospecto analítico para tentar lembrar daquelas teorias que tentavam separar as normas jurídicas das demais normas existentes na realidade humana, como, por exemplo, a norma moral ou a norma social de costume e assim por diante. Mas antes disso, fazendo aqui uma retrospectiva, lembremos-nos de que a norma regula situações de fato, e aí eu tenho o próprio conceito de fato jurídico albergando o conceito de ato jurídico, e também tenho a noção de que as normas, além de estabelecerem as condições, também estabelecem as consequências para esses fatos e atos que são valorados pela sociedade, lembrando sempre daquela noção de fato, valor e norma, né? Ou seja, o direito vai estar sujeito a essa teoria tridimensional e também tem outros desdobramentos, como a própria teoria pentadimensional do professor Arnaldo Vasconcelos, mas centrando aqui para a doutrina tradicional, nós temos a ocorrência de fatos que implicam a valoração humana, e a partir dessa valoração humana associamos uma regra jurídica e aí temos a composição do direito. Essa seria a teoria. Depois nós temos ao lado disso, ao lado da norma, que é esse elemento estrutural, nós temos o ordenamento jurídico, que é o objeto desse capítulo que estamos estudando. O ordenamento estabelece as sanções para o não cumprimento das normas, ou seja, no seu conjunto ele dispõe de uma série de previsões acerca talvez, se você quiser chamar, da restituição aplicável no caso do descumprimento das normas, né? Então a sanção é um elemento do ordenamento, e temos também o ordenamento servindo para estabelecer o funcionamento das instituições que aplicam e executam as sanções. Pronto. Tendo isso em vista, vamos observar as teorias que no passado tentaram definir o direito a partir da norma. Primeiro critério é o critério formal, e esse critério formal, ele trabalha a noção de elemento, essa noção de elemento estrutural, pois considera poder definir o direito a partir de algum elemento estrutural das normas que se costumam chamar de jurídicas. Bom,
Valendo lembrar que, nesse caso, estamos diante de uma tentativa de definição do direito a partir da característica da norma jurídica. Bom, vamos ver aqui as explicações do professor Bobbio para tentar compreender o que ele está fazendo quando analisa a questão das normas positivas ou negativas, categóricas ou hipotéticas e as gerais ou individuais. No passado, os juristas diziam, por exemplo, que o direito apresentaria apenas normas negativas, enquanto a moral apresentaria normas positivas, normas de fazer, enquanto o direito estabeleceria normas de não fazer. Essa teoria foi apresentada aqui pelo Bobbio como sendo de autoria de Cristiano Tomasius. Ora, esse autor, ao afirmar que a norma moral estabeleceria ações positivas, no sentido de orientar o indivíduo a fazer algo, o direito estabeleceria ações negativas, no sentido de o indivíduo não poder fazer algo. Ora, é óbvio que a primeira observação que desestimula esse tipo de diferenciação da norma jurídica das demais normas é exatamente o fato de que o direito tanto tem, ou seja, as normas jurídicas tanto apresentam conteúdos positivos, obrigando as pessoas a fazer algo, quanto conteúdos negativos. Então, por uma questão elementar, eu não posso aplicar essa como sendo uma condição distintiva da norma jurídica em relação aos outros tipos de normas, e também não posso, obviamente, aplicar essa distinção em relação ao direito, né? Assim, por consequência lógica. Vamos prosseguir a nossa análise agora, observando a segunda distinção. Bobbio admite a existência apenas de imperativos hipotéticos no ordenamento jurídico. Está descartada a ideia de imperativo categórico. O que nós podemos admitir em relação a essas questões é que pode-se considerar que no direito existam normas hipotéticas e elas podem assumir duas formas. A forma número 1 é aquela que estabelece: se você quer A, deve B. Essa é a teoria da norma técnica ou das regras finais. A segunda hipótese é aquela que, conhecida dos alunos pelo trabalho do Kelsen, se é A, deve ser B. Não é? No caso, A é o fato jurídico e B é a consequência jurídica. E segundo os outros, A é o ilícito e B a sanção. Bom, isso demonstra aí a teoria da norma como juízo hipotético do Kelsen. Nós temos aí que pensar o seguinte: em nenhuma dessas formulações a norma jurídica assume uma forma caracterizadora. Quer dizer, na primeira formulação, se você quer A, deve B, existe uma característica elementar em relação a qualquer tipo de norma técnica. O exemplo que o professor Bobbio estabelece é: se você quer comprar selos, deve ir ao correio. Quer dizer, observe que não está aí havendo necessariamente um conteúdo jurídico, está havendo apenas um conteúdo técnico. Se você quer passar de ano, você deve estudar, né? Quer dizer, eu posso utilizar esse tipo de preceito lógico para qualquer tipo de norma técnica e não necessariamente para as normas jurídicas. Então não tem nada de exclusivamente jurídico nisso. No segundo caso, né, existe, se é A, deve ser B. Nessa segunda formulação, não há uma questão também exclusiva, porque isso é um mero condicionamento. E pode ser utilizado em qualquer tipo de norma condicionada, não necessariamente seja jurídica. O exemplo que o professor Bobbio usa é: se chove, você deve pegar o guarda-chuva, ou se faz sol, você deve passar o protetor solar. Quer dizer, isso também não é nada de exclusivo ou de distintivo em relação à norma jurídica quando comparada com nenhuma outra norma. Em último caso, nós temos a definição de normas gerais ou abstratas, individuais ou concretas. Bem, o direito possui os dois tipos de normas, quer dizer, nós temos normas jurídicas gerais que falam sobre situações
hipotéticas e temos normas individualizadas, temos normas concretas que falam sobre situações concretas a determinadas pessoas, né? Por exemplo, todos são iguais perante a lei. Isso é uma norma geral. Agora, o presidente da República elaborará a sua lista de gabinete ou o seu ministério. Isso é uma norma individual. Isso é uma norma para uma situação concreta. Então, obviamente que se as duas ideias são aplicáveis, nenhuma delas é exclusiva. Então, nenhuma delas serve para definir o direito, quanto mais a norma jurídica. Bom, a segunda tentativa que nós temos aí é a do critério material. Pelo critério material, nós teríamos a doutrina que apresenta ou pretende extrair o conteúdo das normas jurídicas, das ações reguladas, como sendo o fato caracterizador de uma norma jurídica, ou seja, eu vou conseguir identificar a norma jurídica exatamente a partir do seu conteúdo. Bom, qual é o problema disso? O problema disso é que o direito não regula nem as ações necessárias ou imprescindíveis, também ditas naturais, nem as inúteis. Ou, em outras palavras, o direito não regula, respire, não respire, nem muito menos faça seu coração bater ou não faça seu coração bater, porque isso não são atos para o qual a vontade humana exerça algum tipo de interferência. O direito só vai regular aquilo que é possível, não é? São as ações possíveis, que são aquelas que não são, obviamente, nem inúteis ou impossíveis, nem muito menos aquelas que são naturais, não é? Ou seja, ou necessárias. Tá? O que o direito vai regular são as ações que o ser humano é capaz de praticar, né? Mas em função da sua vontade, né? Em função das condutas que possam ser valoradas e positivadas por uma determinada sociedade. Bom, aí o Bob faz uma análise entre exatamente dessas ideias que cuidam da noção de conteúdo das ações, para distinguir, né, as ações internas e as ações externas, e as ações subjetivas das ações intersubjetivas. Bem, nos parece razoável admitir que essa questão da ação interna e da ação subjetiva não seria necessariamente o escopo da norma jurídica, né? A partir disso, sabemos que, obviamente, aquilo que não é exteriorizado talvez só receba a importância do direito enquanto objeto, não enquanto ação. Agora, a parte do fato de que a categoria das ações externas e das ações intersubjetivas serem extremamente genéricas, é óbvio que o direito vai se preocupar com aquilo que o indivíduo faz, né? Vai se preocupar com aquilo que o indivíduo externa. Mas essas duas concepções de ações externas e intersubjetivas não é critério suficiente para separar o direito da moral coletiva ou mesmo dos costumes. Não é um critério distintivo, né? Então, da mesma forma, se não serve para distinguir entre as normas do direito, das normas dos costumes, obviamente também não vai poder ser apta a definir o que é o direito. O próximo critério é o critério do sujeito que põe a norma. Ora, esse critério diz respeito a duas teorias: a teoria do direito como regra coativa e a teoria do direito como emanação do poder soberano. Essas duas teorias convergem. A teoria do direito como regra coativa é aquela que explica que o direito só obviamente, imperativo porque autoriza o uso da força. E a teoria do direito como emanação do poder soberano é aquela que diz que aquele que detém o monopólio da força é a pessoa capaz de obrigar
os demais membros da sociedade a cumprirem as regras do direito. Bom, essas duas teorias convergem, porque aquele que é capaz de exercer a força para tornar eficazes as normas é precisamente o poder soberano, que detém o monopólio exclusivo da força. Então, quando eu falo aqui poder soberano, usando os ensinamentos do Bobbio, eu estou querendo me referir àquele conjunto de órgãos por meio dos quais um ordenamento jurídico é posto, é conservado, é aplicado, né? Ou seja, torna-se imperativo, torna-se obrigatório. E é o próprio ordenamento que estabelece quais são esses órgãos. Ora, estamos aí diante de um problema. Essa teoria, que embora fale de poder soberano e de regra coativa, ou seja, fugindo do âmbito da própria norma, está de forma indireta fazendo remissão, ou seja, ao ordenamento jurídico, incapaz, portanto, de ultrapassar essa separação conceptual de definir o direito a partir da característica da norma. Então, o direito é superior a essas duas tentativas, tanto da teoria da regra coativa como da emanação do poder soberano. Por quê? Porque ao passo em que o soberano estabelece o ordenamento jurídico, obviamente, vai, em primeiro lugar, definir quem é o soberano e, em segundo lugar, vai estabelecer quais são os limites ou as atribuições desse poder soberano. Então, existe aí, implicitamente, a remissão à ideia de ordenamento jurídico. O último critério que nós vamos estudar dessas tentativas de definição do direito a partir das normas é o critério do sujeito a quem a norma é destinada, também chamado por alguns de critério do destinatário da norma jurídica. Bom, existem dois posicionamentos. O primeiro deles é aquele que diz que o cidadão é o destinatário da norma jurídica e, obviamente, que ele cumpre as normas jurídicas por ter a convicção da necessidade da norma. Bom, essa teoria é insubsistente, ou seja, ela não serve para explicar exatamente porque as normas são obrigatórias. As normas jurídicas são obrigatórias. Você dizer que a norma jurídica é obrigatória porque as pessoas têm a convicção ou a crença de que elas são obrigatórias é, de uma certa forma, tirar do direito o próprio significado da sua obrigatoriedade. Ora, se violarmos a norma jurídica, nós estamos nos sujeitando a uma sanção, ou seja, se a população acreditar que uma determinada norma é injusta e não quiser obedecê-la, ela poderá estar sendo sujeita às sanções que serão aplicadas pelo Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai fazer um outro tipo de análise. Ele não vai necessariamente observar se as pessoas estão acreditando que aquela norma é necessária. Ele vai tentar observar se aquela norma está de acordo com o funcionamento do direito. E é por isso que nós precisamos de juristas bem preparados. Eu também não estou fazendo nenhuma aqui apologia à legalidade. Eu estou falando também de uma concepção que incorpora ao direito conceitos da filosofia do direito, conceitos da sociologia do direito, da antropologia jurídica e psicologia jurídica e assim por diante. Então, quer dizer, o Poder Judiciário pode até compreender que aquela norma realmente não está sendo aceita pela população, mas a sua obrigação é aplicá-la. Né? Ou seja, a população, nesse caso, vai demonstrar o seu sentimento ou a sua adesão à norma, mas isso não tira automaticamente a força obrigatória da norma jurídica. Bem, em segundo lugar, nós temos a teoria do destinatário da norma jurídica como sendo o juiz. Bom, essa segunda aqui é mais fácil de compreender, porque ela não cuida de nenhum aspecto puramente político. Ela cuida de que o juiz, né, tendo o poder, dever de agir, solucionando o caso concreto, interpretando e aplicando o direito, seria o criador do ordenamento jurídico, das normas e, portanto, do próprio direito. Ora, o juiz é aquela pessoa a quem o próprio ordenamento jurídico atribui o poder, dever de julgar. Além disso, é o próprio ordenamento jurídico que diz quem são as pessoas aptas a ocupar essa função, quais são as suas atribuições e competências e, obviamente, nessa tarefa de definir quem é que está certo e quem é que está errado, o próprio ordenamento estabelece quais são as normas aplicáveis a essas relações.
Então essa teoria também é insubsistente, ela não pode ser utilizada para definir o direito, porque nesse caso, obviamente, o próprio ordenamento estabelece quem é o juiz, o que ele faz, quais são suas atribuições, quais são os limites dessas atribuições e durante a decisão, a prática da decisão judicial, quais são os procedimentos que ele deve seguir. Existe um critério formal aí também. Bom, então vamos tentar entender o que é que o Bobbio está tentando nos demonstrar a partir dessa conceituação e diferenciação entre norma jurídica e ordenamento jurídico nesse capítulo 1. Depois de analisado essas questões apresentadas pelo Bobbio, vamos aí fazer uma definição do direito, utilizando os seus argumentos, e fazer uma distinção óbvia entre a norma jurídica e o ordenamento jurídico. No livro Teoria da Norma Jurídica, Bobbio define a norma jurídica como aquela que possui uma sanção institucionalizada e exterior, ou seja, a aplicação da sanção não é autônoma, não depende do indivíduo, e sim do grupo social que vai requerer a restituição da norma violada. E quando eu digo que a sanção é institucionalizada, eu me refiro ao fato de que o próprio ordenamento, ou seja, o próprio conjunto de normas jurídicas que foi violado, vai conter uma sanção para esse tipo de violação. Essa noção de sanção jurídica diferencia a sanção existente no ordenamento jurídico de qualquer outro tipo de sanção. Ela é externa, organizada pelo grupo, é institucionalizada. Além de ser estruturada dentro do direito, ela também é aplicada por uma autoridade definida no direito. Em outras palavras, essa sanção externa e institucionalizada independe de qualquer tipo de julgamento autônomo. Agora, para falar em ordenamento jurídico, o Bobbio coloca dois pré-requisitos: organização e conjunto orgânico. Em outras palavras, essas normas que estão compondo o ordenamento jurídico, elas têm que estar organizadas. É preciso haver ali um maior ou menor grau de interação entre elas e há, obviamente, estipulação de hierarquias e formas de interação entre essas normas para que o indivíduo possa observar e determinar qual função desempenha cada norma dentro do ordenamento jurídico. Em outro aspecto, é necessário que esse sistema seja um conjunto orgânico, ou, em outras palavras, que haja um funcionamento orgânico entre essas normas. Então, veja bem, o que costumamos chamar de direito é um caráter de certos ordenamentos normativos mais do que de certas normas. Em outras palavras, o que eu preciso observar para entender o direito não é a composição dele a partir de normas, mas o funcionamento interno dele, essas características de organização e organicidade que tem que existir para que eu possa distinguir o direito dos demais ordenamentos sociais que possam haver, como moral, ou ordenamento religioso ou outro qualquer. Isso nos revela duas componentes específicas do ordenamento jurídico: a sanção e a eficácia. A sanção é um elemento sistêmico, porque ela funciona em função de várias normas definidas no ordenamento jurídico. Então, quando eu observo no ordenamento jurídico brasileiro normas que não apresentam sanções associadas diretamente a elas, eu tenho que procurar no sistema qual é o tipo de consequência para a violação dessas normas que não estão explicitamente sancionadas. Agora, considerando também o todo, eu penso em eficácia, eu tenho que pensar que é o conjunto total das normas jurídicas que confere eficácia a cada uma dessas normas isoladas. Então, veja, essa questão da própria legitimidade, ela recai antes no próprio direito do que na norma isolada. As pessoas, no caso, vão conferir legitimidade às regras também pelo fato de acreditarem que o sistema como um todo funciona para regular a vida social. Então, essa noção de eficácia
e legitimidade, como também a própria ideia de sanção, decorre não das normas individuais, mas do próprio ordenamento. Aí temos a questão da pluralidade de normas e as dificuldades que essa pluralidade traz, está associada diretamente à própria composição do direito por meio de regras jurídicas e princípios jurídicos que são positivados e que integram esse conjunto complexo de organização da vida social. Mais uma vez, a vida social é complexa, o direito é um sistema também complexo para tentar regular cada um dos fenômenos que possam ocorrer e que sejam, obviamente, de interesse social e, por decorrência, interesse de regulação. Eu tenho aqui um problema levantado pelo Bobbio. Se o direito pode ser composto por apenas uma norma. Bom, essas tentativas de conceituar o direito a partir de uma norma são hipóteses para tentar revelar a necessidade de que o ordenamento seja composto, obviamente, por várias normas, exatamente porque a vida social é complexa. A primeira tentativa do Bobbio, teórica, de apresentar um ordenamento composto por uma só norma, é aquele que diz que tudo é permitido. Esse tipo de sistema, de uma norma só, seria inviável e tornaria impossível a convivência entre as pessoas, porque faria referência direta àquela ideia ou teoria do estado de natureza, no qual cada um pode fazer o que quiser. Nós sabemos que a liberdade é uma característica humana, ou seja, os animais é que são escravos do seu próprio instinto. Os seres humanos são livres para decidir o que querem fazer, mas essa liberdade não pode ser absoluta, porque qualquer tipo de liberdade absoluta torna impossível a convivência entre as pessoas. Se eu quiser exercer a minha liberdade absoluta de me apropriar de bens na natureza, eu poderei estar aferindo a liberdade da outra pessoa que já é proprietária daquele bem. Então, esse tipo de ideia de que tudo seria permitido, um ordenamento permitindo todo tipo de conduta, tornaria inviável qualquer tipo de ordenamento civil, qualquer tipo de sociedade civil. A segunda tentativa é aquela que estabelece que tudo é proibido. Se tudo for proibido, não existe convivência social possível, porque não há interação entre as pessoas. Isso só vai tornar possível as ações necessárias, né, e algumas realizações possíveis, ou seja, que todas as vezes em que não houver mais pessoas envolvidas. A ideia de que tudo é comandado, que é o nosso último exemplo, resvala na impossibilidade da vida social, porque todas as ações possíveis estão em conflito entre si. E ao comandar duas ações em conflito, eu torno inexequível ou uma ou ambas. Então, essas tentativas são para demonstrar que não é possível criar um ordenamento com uma norma jurídica só. O Bobbio, inclusive, chega ao ponto de usar a lógica para explicar, através do conceito de norma geral exclusiva, de que mesmo que você tenha um ordenamento com uma norma só, como aquela do nem ladere, ou seja, não ofender a ninguém, você estaria diante de uma norma que prescreveria não causar danos aos outros e uma que autorizasse a fazer tudo que não causasse danos às outras pessoas. Então, a única possibilidade que o Bobbio admite é em relação às normas de estrutura ou normas de competência. Ele diz que poderia haver um ordenamento jurídico composto por apenas uma norma de estrutura. Estrutura ou norma de competência. Esse ordenamento seria comum, por exemplo, dentro do sistema absolutista, no qual o rei poderia comandar tudo, ou no caso, obedeça à vontade do rei. Né? Esse tipo de sistema é obrigatório, tudo que o soberano comanda, por exemplo, é um sistema composto de uma norma de estrutura, mas obviamente o soberano vai ter que estabelecer várias normas de conduta, mesmo que elas mudem com o tempo. Bom, relativamente ao fechamento do capítulo 1, nós temos aí algumas considerações que devem ser feitas e a consequência dessas considerações. Primeiro, que o ordenamento é composto por várias normas, mas esse ordenamento composto por várias normas
deve ser considerado como uno, porque elas estão se relacionando entre si. Diversas normas que se relacionam entre si têm que guardar uma certa unidade e, obviamente, uma certa coerência. Não pode haver uma norma que diga que sim e uma norma que diga que não, convivendo de forma aceitável ou de forma prática dentro do mesmo ordenamento, porque isso vai causar confusão. Outra coisa é que o ordenamento seria um conjunto específico de regras e princípios, né, aplicado de forma imperativa para reger a sociedade. Então, se ele é esse conjunto de regras que rege a sociedade, ele deveria ser completo. Então, nós temos aí o problema da unidade, da coerência e da completude, estabelecendo exatamente a conexão entre as características e os problemas relativos ao ordenamento jurídico, fazendo menção que o problema do reenvio não vai ser estudado no nosso curso este ano. Bom, basicamente vocês passaram por uma revisão geral. Eu espero que este vídeo tenha sido útil, que esta narração tenha sido adequada. Peço desculpa por eventuais erros e estou sempre pedindo para que vocês recorram tanto ao caderno de notas quanto aos livros disponibilizados para vocês na biblioteca, para fazerem o acompanhamento da disciplina e terem sucesso na prova. Então, muito obrigado e até a próxima aula.